Andréia Fontoura, especialista em Direito Previdenciário, doutora Adriana Infantozzi, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, doutora Justara Souza, especialista em Direito Médico. Nós resolvemos fazer aqui um podcast, um estilo podcast, chamado Hora do Café com Lei. Porque muitas pessoas têm dúvidas sobre vários assuntos relacionados a nossas áreas. Nós resolvemos então nos reunir e sempre comentar sobre um assunto do momento ou um assunto que mais as pessoas trazem dúvidas para nós. Nós também pretendemos trazer pessoas de outras áreas para participar do nosso café. Olha, eu acho que um assunto do momento que a gente podia comentar, porque nós estamos já entrando no mês de abril, e as pessoas estão preocupadas em entregar a declaração de imposto de renda, é muito importante, é a fase que eles estão já procurando contadores, fazendo essas coisas. E uma coisa que poucas pessoas sabem, e as pessoas que sabem se confundem em relação a isso, é em relação à isenção de imposto de renda para pessoas que têm doenças graves, né? Então é muito comum essas dúvidas sobre quais as doenças estão listadas na lei. Então, os tribunais já entenderam que somente para aquelas doenças que estão previstas na lei, que são várias doenças, como tuberculose ativa, neoplasia maligna, que é o câncer, e espondiloartrose, e outras tantas, a síndrome da imunodeficiência, a pessoa que já está com a doença que é a AIDS, e o Parkinson, né, que também entra. Sim. Então tem uma lista, estão todas as doenças nesta lista. Tem alienação mental, que é uma coisa muito interessante, porque não são só aquelas pessoas que têm uma doença psiquiátrica grave, que não entendem onde elas estão, que estão com um problema sério de saber até mesmo quem elas são. A alienação mental não é só para esses tipos de doenças psiquiátricas em si. Por exemplo, o Alzheimer traz essa alienação mental com o progresso da doença. E as pessoas às vezes não sabem que, porque foi diagnosticado com Alzheimer e não está lá escrito a doença de Alzheimer na lei, que ela tem direito à isenção. E tem. Então é muito interessante porque é importante conscientizar as pessoas sobre esse assunto e principalmente quem é que tem o direito, que são os aposentados. É importante, né, doutora Andréia, a questão de muitas pessoas que já foram curadas, por exemplo, neoplasia maligna, né? Às vezes elas acham que não tenho mais direito porque estou curada, né? Exato. E elas têm esse direito, inclusive, de pedir um retroativo e uma devolução, né, de valores. Do que ela pagou enquanto ela não sabia sobre o direito que ela tem. Sim. Mas é muito importante também afirmar que são pessoas que são aposentadas e os pensionistas. São essas pessoas que têm direito. E uma dúvida é, sou aposentado, continuo trabalhando, tenho direito? Sim, sobre o desconto na aposentadoria. Mas sobre o seu trabalho que você continua recebendo, não vai haver essa isenção de imposto de renda. Então tem detalhes interessantes aí que a gente pode desenvolver depois, a gente está trazendo alguns pontos. E uma coisa bem legal que eu quero que a doutora Justara aqui participe, porque ela é especializada em direito médico, é em relação a como é importante a relação do advogado com os médicos, porque para a gente pedir um laudo, aliás, é um termo que eu vou até me corrigir, que a gente fala muito em laudo, mas o laudo quem dá é o perito. Na verdade, o médico especializado que a pessoa precisa procurar, ela não dá laudo, ela faz um relatório médico. Então, até a forma de dizer para o médico, a gente tem que dizer na forma correta, né? Solicitar um relatório médico, no exemplo que eu quero trazer é o do Alzheimer. O médico não vai, se o médico souber que existem doenças que estão na lei, ele vai dizer, para que eu vou te dar um relatório se o Alzheimer não está na lei? Então é importante que o advogado faça uma cartinha e diga que se tiver alienação mental vai caber e que é importante o médico colocar que há alienação mental. Bem interessante, Andréia, porque assim, a gente precisa entender que existe uma diferença de você pedir para o seu cliente, né, você que advoga para paciente, né, com direito médico, é diferente você chegar no seu cliente e falar, olha, estou fazendo aqui uma cartinha, você vai lá entregar para o seu médico que te acompanha, porque a gente precisa de um relatório médico para a gente juntar no seu processo.
Porque não se trata do que, o que você vai pedir para o médico, mas a forma como você vai pedir para o médico, né? Você trazendo uma informação, como já chegou cliente me falando, nossa, eu levei essa informação para o meu médico e ele gostou, ele falou que ia passar para os outros pacientes, porque assim, os médicos são super atarefados, eles não têm tempo para ficar atualizando coisa jurídica, gente, ele vai se atualizar na área dele. E quando chega essa informação, é interessante, porque ele passa para os outros pacientes e é um atendimento que vai além do consultório. Só que aí muitos advogados cometem um erro que os médicos detestam, que é o quê? Você faz um modelinho de como tem que ser esse relatório. Na verdade, o que você vai colocar nessa carta? Você vai solicitar e informar o médico da importância dele colocar algo que possa corroborar com o relatório, a ponto de falar, olha, doutor, isso vai ser muito bom para o relatório, porque isso é bom no processo. Numa perícia judicial, é isso que vai ser levado em consideração. Então, para ele fazer, porque chega muito, quando o médico ele não tem essa orientação, chega muito um relatório com só assim, o CID. Nenhum médico ele vai pegar um modelo e vai falar, tá bom, é aqui, porque é o CRM dele que está ali no relatório. Ele vai fazer da forma como ele achar adequado, com os termos que ele achar necessário. Não é o advogado que tem que fazer um modelinho pro médico. É uma orientação, é uma informação, né, que aquele médico vai receber do advogado, porque aí o cliente chega no médico, já aconteceu muitas vezes de clientes meus chegarem e falar, doutora, mas eu vou chegar no meu médico, eu vou falar, doutora, escreve aqui pra mim. Não, você deve passar a informação, doutor, olha, advogado me falou que eu tenho tal direito e dependendo do seu relatório, isso vai ser bem favorável no meu caso. O médico ele vai entender. E existem muitos médicos, Andréia, que eles até gostam, que vem já essa orientação e eles repassam para os outros pacientes. Sim, até eu puxei agora, doutora Jussara, a questão, por exemplo, dos benefícios previdenciários, né? Dependendo da forma como esse médico coloca no relatório, muitas vezes é o sucesso que aquele cliente vai ter numa perícia judicial. De auxílio, né? Então, né? por exemplo, você vai pedir ali um auxílio acidente, que é para aquela pessoa que tem uma sequela parcial e permanente de um acidente do trabalho, um acidente de qualquer natureza. Se ele conseguisse escrever ali, ele possui uma sequela parcial e permanente, isso ajudaria demais, porque um perito ali judicial, ele vai verificar que o médico daquele paciente já constatou o que a gente quer que o perito judicial também escute, né? Da mesma forma, invalidez, que seria uma aposentadoria, também chamada incapacidade permanente, incapacidade total, né, para outro tipo de benefício. Então, muitas vezes, assim, não é culpa do médico. Muitos já sabem porque lidam com isso, mas, assim, muitas vezes um esclarecimento, né, acaba trazendo um benefício para o próprio paciente dele, né? Seja para a obtenção de um benefício, que muitas vezes vai mudar a vida de famílias, né, do direito médico, que muitas vezes vai conseguir ali um atendimento, né, por um convênio médico, muitas vezes em função de um relatório. O direito trabalhista, por exemplo, em questão de sequelas que o funcionário tem, um bom relatório, né? Então, assim, a importância, né, essa chamada de atenção para o médico, né? Sim, olhar com cuidado, né, para essa patologia que o paciente está apresentando e a forma como ele vai colocar nesse relatório, né? Porque mais assim, qual que seria essa orientação do advogado? A orientação é o seguinte, doutor, nesse tipo de doença, uma informação importante para o processo seria interessante você trazer tal situação da doença, algum termo técnico, algum exame que ele pode mencionar, né, algum resultado de exame que ele solicitou para o paciente dele, que são informações importantes daquele relatório que vai fazer a diferença justamente se houver uma perícia judicial. Sim, até mesmo a questão do direito médico, né? Por exemplo, a questão de ser uma cirurgia estética ou reparadora. Isso faz toda a diferença na hora de requerer, né, os convênios, né? Exato, são termos que fazem diferença na hora do pedido. Sim, com certeza. E, por exemplo, na aposentadoria da pessoa com deficiência, que é uma aposentadoria que muitas vezes a pessoa fala assim, doutor, eu tenho direito, tá na lei aí a doença que eu tenho? Não tá na lei. Então, não existe um número como tem naquele que eu falei da isenção de imposto de renda, que está na lei, as doenças estão lá,
para a aposentadoria da pessoa com deficiência não está na lei. Então essa relação do advogado com o médico é importante, porque a gente vai fazer uma carta para que o seu cliente leve na condição de paciente para o médico, que é o médico que já está cuidando daquela doença há muito tempo, para ele relatar lá qual é o problema. Então o médico vai dizer assim, o que acontece, por isso que eu estou comentando. Mas você já quer se aposentar? Mas você pode trabalhar. Então há uma dificuldade do médico em entender que a pessoa com deficiência ela não é inválida e ela tem direito a fazer um pedido de aposentadoria e ainda continuar trabalhando. Ela só tem uma dificuldade maior de barreiras que ela enfrenta para trabalhar porque ela tem uma deficiência. Sim, não é? Que muitas vezes ela vai ser classificada ali como leve, moderada ou grave, dependendo de como isso tudo for trazido para o juiz ou para o INSS. INSS, né? Que quem faz aí esse grau que a gente chama de deficiência é uma perícia médica do INSS. Tem que passar primeiro por ele e pela perícia, por outra perícia que é a social, né? E aí são duas coisas diferentes. Aí sim é laudo, são 2 laudos distintos. E esses laudos em conjunto vão trazer ali pontuações que vai mostrar qual é a deficiência do seu cliente, se ela é leve, média, né, ou moderada ou grave. E aí vai vir sim o tempo de aposentadoria. Mas os médicos têm um olhar que eu percebo quando você não explica através de uma carta, um olhar de eu não vou fazer isso. É a minha assinatura, é meu CRM. E o que a gente quer não é impor, né, o direito. Nós vamos falar para o médico ali, você vai escrever um laudo, ele deve se aposentar por invalidez. Não é isso que nós queremos. É que ele demonstre ali o que ele percebeu do atendimento, qual é a sequela, se é parcial, se é, né, permanente, se é total. Então, assim, algumas palavrinhas-chave que são colocadas no relatório médico vão interferir de uma forma significativa na vida de uma pessoa e na obtenção de um benefício, né? Sim, mas também para o direito médico a questão do medicamento de alto custo. Por quê? Muita gente tem falado, nossa, eu cheguei com o relatório, entrei com o processo e o convênio fala que não, que o paciente não tem direito e tal. Mas quem que tem esse poder, a gente fala, né? Quem tem esse poder de falar se aquele tratamento é o correto ou não, é o médico que acompanha o paciente. Então o relatório dele é fundamental, que vem acompanhado com o laudo também, laudo de um exame de ultrassom, né, de exames. Mas o relatório dele vai ser fundamental, porque ele vai estar lá falando a doença que o paciente tem, o tratamento adequado e muitos relatórios que eu acho maravilhoso vem com a consequência da falta daquele medicamento. Porque no relatório, principalmente esse tipo de relatório que eu comentei, o médico ele já escreve qual seria a consequência da falta do uso daquele medicamento, então você percebe a urgência. E isso o juiz já vai ter, porque o juiz ele não entende, assim como o médico talvez não entenda de legislação, o juiz também não vai entender, ele vai ver o que está no relatório. Certo. Por isso que o relatório é fundamental. Então hoje assim a gente conseguiu ver uma integração assim, né, da importância do relatório médico para diversas áreas do direito, né, seja previdenciário, trabalhista, que também demonstra, por exemplo, uma sequela de um acidente de trabalho, né, que fica bem relatada num laudo, como também no direito médico, seja para convênio, para as questões aí relacionadas aí com o médico. Então a importância, né, da atuação do médico que vai influenciar na vida, né, muitas vezes de uma família, porque você consegue um benefício, consegue um atendimento no convênio médico, né? E é interessante, por exemplo, um médico bem orientado, no caso, puxando para o acidente de trabalho, às vezes a pessoa se acidentou e a empresa não deu nenhum auxílio. Não vai abrir aquela CAT que é necessária para fazer o vínculo do acidente dentro da empresa. E a pessoa, outros colegas socorrem, levam para o hospital. A importância do médico fazer a pergunta, onde foi o acidente, né, que ele vai ser atendido, o que aconteceu, porque isso faz parte da entrevista que o médico faz, né? É que a nossa parte do direito, ela é muito social, né? Sim, então a gente está ajudando muitas pessoas nessa divulgação, nesse bate-papo, no relacionamento com outros profissionais, quando você explica alguma coisa.
Por exemplo, eu me relaciono muito com contadores também, né? Que é uma área muito específica, porque a gente faz planejamento previdenciário, então há uma relação direta com outros profissionais. E é muito importante informá-los, porque se eles estão especializados na área deles. Então, gente, esse foi o nosso Café com Lê. Nosso próximo encontro, convido vocês, e se quiserem dar sugestões sobre o que podemos trazer aqui, que é de interesse para vocês, pode sim enviar sugestões. Até o nosso próximo encontro.